Sejam bem-vindos ao nosso estudo da lição de hoje, domingo, e o tema da lição é prioridade. Quais que são as suas prioridades hoje, considerando que a gente precisa estudar a Bíblia, precisa ter contato com o livro que nos leva ao céu? Hoje a gente tem um convidado, Moisés, nosso líder jovem aqui da igreja de Caxambi, e que, enfim, está envolvido em comunicação com diversos setores, é ancião jovem também. Moisés, seja muito bem-vindo. Prazer, Sara, espectador, estamos aqui mais uma vez para estudar a lição da Escola Sabatina, um instrumento enorme de conhecimento para a gente, que nos ajuda, a estudar melhor a Palavra de Deus. Amém, é isso. Vou te pedir um favor, hein? Não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube. Clica aí, não custa nada. Vai lá no nosso Instagram também, Adventistas_Caxambi. E vai lá conferir os vídeos que vão sair dos cortes aqui do podcast. Vai conferir os conteúdos que estão entrando lá também, para a gente construir juntos aí uma comunhão com Cristo, amém? Vamos lá. Prioridade. Difícil, hein, Moisés, esse tema? Nossa, Sara, já parou para pensar nisso? Sobre prioridade? A lição ela vem falando a questão do acordar cedo, né? Você já botou o despertador assim um pouquinho antes, assim, hoje eu vou estudar a Palavra de Deus. Hoje eu vou acordar 15 minutos antes do meu normal para poder chegar lá e ter aquele momento saudável, de estudar a palavra. Ou cantar um hino, ou ler, fazer a própria lição da Escola Sabatina é muito importante. Acho que a prioridade é uma coisa essencial. Essencial, e às vezes é uma luta, que a gente segue todos os dias. Porque quando a gente se decide assim, não, vou colocar esse despertador aí 15 minutos antes, acontece tudo para que você não tenha atenção, para que você, às vezes, desliga ali o despertador, às vezes você esquece de tirar o celular do mudo e aí o despertador não toca. Então, assim, Satanás ele é muito astuto. Então, ele sempre vai tentar te fazer, de jeito nenhum, ler a palavra de Deus, porque ele sabe que isso vai fazer bem para você, ele sabe que a gente vai ganhar lendo, como a gente comentou aqui ontem, Então, Deus, ele quer sempre que você se esforce, que você esteja ali disposto para poder estudar, mas Satanás quer justamente o contrário. Então, ele vai tentar te atrapalhar, irmão. Então, tem que se dedicar mesmo, assim, porque é difícil, é uma luta. É isso aí, Sara, concordo. A gente vê aqui que tem uma citação muito legal aqui no livro Caminho a Cristo. Você, que é desbravador, Caminho a Cristo é uma das leituras, para mim, mais importantes que tem para a leitura de um cristão, ok? Eu vou ler para vocês aqui o que está escrito na lição. Está assim, há pouco benefício em uma leitura apressada das Escrituras. Alguém pode ler a Bíblia inteira e ainda assim deixar de perceber a sua beleza ou de compreender o seu significado profundo e oculto. Isso está no Caminho a Cristo, na página 57. A gente sabe, que de manhã cedo é uma prioridade a gente começar o dia e fazer o quê? Tomar um café da manhã, fazer higiene pessoal, ver celular para ver se tem alguma mensagem sobre trabalho, sobre alguma notícia que você está esperando. E às vezes Deus vai ficando na parte apressada. Não vou perder não, vou ler aqui, o Salmo 43, que é pequenininho, só 5. Senhor, me abençoa aqui a ler. Li e acabou. É como se aquele momento apressado fosse seu momento com Deus. E a gente sabe que isso é uma armadilha. O mundo ele já está tão agitado hoje em dia que isso tudo é uma estratégia de Satanás para você perder a profundidade do que é a palavra de Deus. Como vocês disseram aqui, na lição de sábado, da questão da meditação. Você não consegue meditar e às vezes se aprofundar no que Deus quer te passar com aquela mensagem da Bíblia. Pois é, quando as nossas prioridades não estão em Deus, Justamente o tema da lição, assim. Porque se a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente vai dedicar o tempo certo, a gente vai acordar. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar a Bíblia para poder meditar, como o Moisés falou aqui, para poder estudar. E aí, não é aquela leitura apressada, Aquela leitura que você gosta de fazer realmente, que você para anotar, para fazer observações, e aí pega ali o marca-texto e gosta realmente daquele momento. Porque Deus também não quer que você faça nada por obrigação, Eu acho que essa leitura apressada, ela vem muito dessa obrigação. Preciso ler.
Mas não é isso assim que Deus quer. Deus quer realmente ter um momento com você. E esse momento é o que vai te nortear para o dia. É um momento que você vai aprender coisas que você vai levar para a vida. Então, é muito importante que a gente realmente tenha atenção e coloque Deus como primeiro lugar da nossa vida. Porque aí os desdobramentos eles vão acontecendo, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente consegue ler a Bíblia de forma bem observada, a gente consegue entender o que Deus quer pra gente, consegue fazer oração, por exemplo, porque às vezes a gente até lê a Bíblia, mas aí faz aquela oração decorada, né? Que a gente sempre faz, tipo, ai Deus, obrigada por tudo, me abençoe hoje, em nome de Jesus, amém. E aí essa oração é justamente o que Deus não quer, né? Ele quer a sinceridade realmente do nosso coração. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, todas essas coisas elas conseguem fluir, assim, né? Vira mais um pedido a oração do que uma reflexão no que Deus quer na sua vida. Recentemente, não tem muito tempo, eu comecei a fazer um estudo diferente da Palavra de Deus pelas manhãs e eu pego um verso aleatório mesmo que eu esteja estudando e mando para os amigos meus. E mando com aquela mensagem de reflita no verso. E é interessante que às vezes um verso tem tanta coisa a dizer que cada um depois vai refletindo e vai dizendo alguma coisa. Então eu estou aprendendo junto com eles no verso. E é interessante que no Salmo 46:10, que a lição também fala, o versículo 10 fala assim: aqueitai-vos e sabei que sou o seu Deus. Esse aqueitai-vos, ele tem, como se diz, uma riqueza para você saber que você precisa de paz. Estudar a palavra de Deus é você ter paz. Na maioria das vezes a gente pega a Bíblia apressado, ou às vezes a gente quer uma palavra de consolo, às vezes a gente quer uma resposta da Bíblia, a gente faz aquele negócio, né? Fecha a Bíblia e abre, e aponta um versículo e fala, esse vai ser o versículo do dia. Não é assim. Deus, ele quer um estudo aprofundado da sua palavra, quer que você leia o verso, aqueitai-vos e sabei que eu sou o quê? Seu Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O que a gente pode estar aprendendo mais sobre um versículo que parece às vezes tão simples, mas se você parar para meditar e você saber o que Deus quer na sua vida, você consegue uma compreensão melhor da Bíblia. Uma referência que eu leio para você que está procurando prioridade na sua vida, leia Salmo 46 todo e faça uma reflexão sobre ele. É isso, e aí você falou sobre essa questão, né, de existem vários significados às vezes para um único verso, e Deus ele convida a gente justamente a entender de forma minuciosa o que são esses significados. Por quê? Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele costumava falar em parábolas, por exemplo, né? E aí as pessoas que estavam ali ao redor, muitas delas não entendiam o que Jesus estava falando, tipo, que história é essa que ele está contando, né? Tipo, entendiam literalmente o que ele estava falando, mas não entendiam o significado. E aí quem entendia o significado era quem estava ligado com Deus. Então essa ligação com Deus é o que a gente precisa ter, porque às vezes a gente lê uma coisa e entende ela no sentido mais literal possível, não se esforça para poder entender qual que é o significado daquilo, qual que é o contexto que foi falado daquilo, qual que é a história que Jesus está querendo transmitir, e a gente fica ligado só realmente ali, vou fazer essa leitura aqui rápida, e não entende qual que é realmente a mensagem que Deus quer passar para a gente. E assim como nas parábolas, Deus sempre quer passar uma mensagem muito profunda para o seu povo, e Ele quer que a gente entenda. Então, que a gente não seja ali como os fariseus, né, que ficavam meio perdidos ali na situação, ouviam, mas não entendiam. Que a gente realmente possa ler, entender o que Deus quer pra gente, entender qual que é a mensagem de salvação que a Bíblia está querendo passar em cada um dos versículos. E às vezes eu fico boba, assim, tipo, de ver uma parábola ou então ler um verso da Bíblia e aí depois eu vou e assisto a pregação de alguém que fala, tipo, algo totalmente diferente do que eu imaginava para aquele verso. Eu fico, gente, como assim? Como que a pessoa parou para pensar isso? Então é isso. Deus, ele sempre fala. Se a gente se colocar à disposição para ouvir, ele vai falar. A sabedoria de Deus, ele é tremenda, né? A gente vê o pastor Bulhon, não sei se você já conheceu, mas ele tem uma semana de oração que ele só usa o verbo Jesus chorou, que a gente considera o menor versículo da Bíblia, né? E eu gostei da parte final da lição que fala aqui, quando a gente fala sobre prioridade, né? Mas a questão de plano de ação. A gente precisa, irmãos, colocar um plano de ação na nossa vida. A gente precisa realmente ter
que se for possível mesmo, nas primeiras horas do dia, você deixar Deus ter um momento contigo. Não é você querer ter um momento com Ele, porque Ele já está aí. Ele só precisa um pouco mais da sua atenção. Você precisa desse plano de ação na sua vida. 10, 15 minutos, às vezes pode ser o suficiente para Deus falar com você. Você quer estudar a lição no final do dia? No final do dia você está cansado, você está preocupado com os jogos que vão ter do seu time do coração, você já está preocupado com o dia de amanhã, e a única coisa que Deus quer é ter um momento contigo hoje. A gente vê, né, por estudos, que para você ter uma rotina, né, 21 dias seguidos é o suficiente para você conseguir cair numa rotina. Irmãos, o primeiro dia é muito importante, o segundo é mais ainda, e o terceiro, o quarto, e assim sucessivamente. A gente tem muito que aprender da palavra de Deus, e Ele quer te ensinar todo dia, porque nada mais do que prioridade, não é só prioridade de um estudo, mas a prioridade do seu relacionamento com Cristo. Então, se a gente colocar isso em nossos corações, pode ter certeza que Cristo vai mudar o começo do seu dia e o seu dia, por causa da sua prioridade. Amém. Então, o nosso convite é esse: entregue o seu tempo a Deus. Mesmo sem vontade, tente estudar um pouquinho. Lá em Atos, capítulo 17. Vou te convidar a abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 17, verso 11, que vai dizer assim: Ora, estes de Betéia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver as coisas que de fato eram assim. Então, que a gente possa ser como esse povo que entendia que todos os dias é necessário ler a palavra de Deus, que todos os dias é necessário se entregar para entender o quanto que a palavra de Deus pode ser boa e eficaz para a gente. Então, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter esse momento com o Senhor e de dar prioridade para as coisas de Deus. Porque se todo dia a gente tem um relacionamento com Ele, todos os dias o nosso Pai vai estar presente nas nossas vidas. Então, que a gente possa dar espaço para esse Deus que é incrível, que quer trazer coisas boas para a gente. Então, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Clica aí no sininho se você ainda não clicou, tá bom? Para receber notificações. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Vamos sim. Vamos pedir agora que o Espírito Santo coloque esse desejo cada vez mais em nossos corações. Amém. Vamos orar? Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, abrindo a sua palavra, aprendendo mais sobre Ti. Que nesse momento o Espírito Santo possa falar no coração desses ouvintes, nos nossos corações também, Pai, e que a gente possa aprender cada dia mais sobre Ti. Que você seja a prioridade em nossas vidas, que você seja a nossa prioridade em nosso relacionamento contigo, Pai. Muito obrigado por tudo. É tudo isso que eu te peço e te agradeço pelo doce nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais. Até.